Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Bom dia para vocês, pessoal. Olá, muito bom dia, Stephanie, bom dia, Antônio Carmo. Estamos chegando para o bate-papo nesta terça-feira. Tudo bem por aí, Carmo? Tudo bem, Cláudio Nicolini, bom dia para você, um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo da Band Vale Ano 22 já, hein? Muito bom, Antônio Carmo. Olha, a gente começa falando da Copa do Brasil. Ontem o jogo que faltava de ida, meu querido Antônio Carmo. O Atlético Paranaense também conseguiu um grande resultado, 2-0, coloca como grande favorito para passar para a próxima fase. Fez o que os mandantes, né, Nicolini, precisam fazer. Ganhou 2-0 do Vitória, o Atlético Paranaense já é o favorito para esse confronto, para passar, faz bela campanha. Como melhorou o time do Atlético Paranaense com o Odair Helma, hein, Nicolini? Como cresceu no Campeonato Brasileiro, é o terceiro colocado, empatou com o Corinthians em Itaquera no meio da semana passada, havia vencido o São Paulo jogando em Bragança, né? Ganhou do Inter, voltou de maneira muito forte depois da Copa do Mundo e não por acaso assumiu a terceira colocação do Campeonato Brasileiro, deixando Bahia, Fluminense para trás. E na Copa do Brasil é favorito para passar pelo Vitória. O time do Atlético Paranaense ganhou por 2-0. É aquilo que eu comento aqui, Nicolas, você faz um primeiro jogo como mandante. O ideal é, vamos fazer logo 4-0 e aí a gente descansa e vai com o time reserva para o jogo da volta. Bom, não deu 4, faz 3. Opa, já deixamos a classificação muito bem encaminhada. Bom, não deu 3, faz 2-0, vai, que daí o confronto fica igual, mas a gente com uma razoável... não deu, 1-0. E tá bom. E aí, se não der, não pode perder. Então, quando você consegue uma goleada e consegue fazer um bom placar, você fica tranquilo, foi o que fez o Palmeiras. 3-0 não é goleada. Mas em se tratando do adversário, fosse, por exemplo, um Palmeiras e Cruzeiro, um Palmeiras e Internacional, né? Você não tem uma vantagem, mas não é assim já resolvida. Agora, quanto Fortaleza, praticamente é. E essa do Atlético Paranaense, eu acho ela diferente, Nicolini, da vantagem que o Furacão tem em relação ao Inter. O Inter vai pegar o Corinthians, o jogo será em São Paulo, e tem toda a rivalidade. Aí ontem o Inter também já repudiou aí declarações dos corintianos contra a arbitragem no último domingo. No apito não vão ganhar não, no grito não vão ganhar não, quarta-feira, quinta-feira, a CBF tem que cuidar lá do jogo e tal. Eu acho o jogo para o Atlético Paranaense contra o Vitória um pouquinho mais tranquilo. Agora é bom lembrar que o Vitória eliminou o Flamengo na fase anterior da Copa do Brasil. Ele tinha perdido 2-1 no Rio, ganhou 2-0, jogando em São. É difícil ganhar lá no Barradão, Nicolás. Os times sabem disso. E o Jair Ventura, que está se firmando aí já há um bom tempo no Vitória, está fazendo um bom trabalho. Não está resolvido, não, mas o Atlético Paranaense deu um passo realmente bem grande para poder garantir a sua vaga nas quartas de final. Eu acho que está muito bem encaminhado, viu, meu querido Antônio Carmo? Olha, nosso internauta Guiar no YouTube, a galera nos acompanha em youtube.com/rádio Band Vale FM, fala assim: rodada da Copa do Brasil fraca, e foi mesmo, né, Antônio Carmo? Ainda mais a gente que vem de ressaca da Copa do Mundo. Olha, meu amigo, faltou tempero no feijão, hein, Antônio Carmo? Foi. Eu falei ontem aqui, Nicolini, e concordou comigo nosso amigo Andrezão Rosaboni, está aí sempre também conosco lá na equipe do Parada, que a Copa do Mundo fez mal pro futebol, normalmente aqui pro Brasil, né? Não começou o Campeonato Espanhol ainda, não começou o alemãozão, não começou o francêsão, não começou o inglêsão, né? Então, o pessoal está só fazendo amistoso e comprando um jogador. O Chelsea já gastou lá 50 trilhões de dólares. Né? O Chelsea, toda janela, ele, né, faz uma negociada toda lá. Pois bem, e saiu daqui o Real Madrid reforçando, né? Levou o Cucurella, levou o Bernardo Silva, aquela coisa toda. Lá a bola está parada. No Brasil não, Nicolás. Antes da Copa acabar, já tinha voltado o futebol no Brasil com jogos antecipados do Campeonato Brasileiro, você se lembra. Antes da decisão do terceiro lugar, já teve Botafogo e Santos, né? Já teve jogo no futebol do Brasil. E aí você vem da Copa do Mundo com tudo organizado, estádios maravilhosos, público sensacional, só a entrada dos times já vale pagar o ingresso, as bandeiras, os hinos e companhia. E aí você vem para o pobre futebol brasileiro. Nicolás, eu tenho dito aqui, e tenho sido um crítico contumaz do futebol brasileiro já há um bom tempo,
em razão daquilo que eu vivi, daquilo que eu vi e que eu tive a oportunidade de apreciar da qualidade do futebol brasileiro outrora mostrado. Então não dá para ficar acreditando hoje nesse futebol brasileiro. Então o Aguiar tem toda a razão, falei isso aqui, o futebol brasileiro está por baixo, Nicolini, não é. E aí chegamos à seleção, não é por acaso, não, mais um ano o Brasil não ganhou a Copa do Mundo, parou na Croácia, parou na Dinamarca, parou agora aí não sei quem. É ruindade do nosso futebol. O jogador vai embora cedo. As Noruega da vida. Noruega não tem nenhuma identificação com a seleção, com o futebol brasileiro. Vem um técnico italiano que não conhece nada da história do futebol brasileiro, mas tem um currículo bonito, bacana, grife, salário altíssimo. Dizem que o salário dele era maior do que somando os salários dos dois técnicos da final, veja você. E aí não consegue nada e o Brasil vai nisso. E hoje a gente vê Copa do Brasil, jogos modorrentos, né? O problema aqui nosso, e não vai mudar, não adianta, é que o jogador, ele se preocupa mais em reclamar do que jogar. É qualquer coisa, é fazer faltinha, é reclamar, ele cai. Por exemplo, você pega aquele lance lá do Maurício, né, do Palmeiras, no Vitória, ele deixa o cotovelo, ele não quis dar uma cotovelada, mas como o braço ficou aberto, quando ele viu que acertou, ele já cai botando a mão na barriga, como se ele tivesse sido acertado na barriga, Nicolino, para poder... mas que foi, meu filho? Não, como que acertou sua barriga? Não foi nada. Quando o jogador cai e já bota a mão no rosto, vide Rivaldo na Copa do Mundo 2002 contra a Turquia, vide tantos outros aí, você já pode ver que não aconteceu nada. E aí o futebol fica ruim, Nicolino. E os árbitros, eles não têm toda a competência necessária para domar essa rapaziada toda e fazer um trabalho mais sério, né? O VAR atrapalha, muito mais do que ajuda. Você viu domingo o negócio das imagens mostradas? Terceiro gol do Palmeiras contra o Atlético, Fortaleza. O gol foi invalidado pelo Bandeira, depois validado pelo VAR. Você olhando as imagens assim daquilo que é divulgado, dá a impressão que o jogador está impedido. O gol do Cruzeiro contra a Chapecoense, que foi invalidado pelo VAR, dá a impressão que o jogador está em posição normal. Então, não tem como. Nós não vamos resolver essa situação, não, viu? Olha, quem está aí vivendo futebol como nós, que acompanha e gosta, por isso estamos aqui, a gente já teve o prazer de ver coisa melhor. Então, hoje a gente está tendo o dissabor de ver isso aí, né? Tá fraco, viu, Nico? Tá fraco, bem fraco mesmo. 7h30 da noite hoje, vamos saber quem vai ser o primeiro time a chegar nas quartas de final da Copa do Brasil. Juventude e Atlético Mineiro no Alfredo Jaconi, na Serra Gaúcha. E às 9h30 da noite, com o calor do Mangueirão, no Pará, o Remo recebe o Santos, Antônio Carmo, com o Neymar. O Neymar vai para o jogo, participou do leilão ontem, viajou e está escalado aí, pelo menos deve jogar hoje contra o Remo. Responsabilidade, né? Ele é o principal nome do Santos, é o jogador que, né, hoje carrega aí de maneira mais forte o nome do Santos. Tem que jogar. Então, aquilo que a gente comentou ontem, né? Ele teve a sensibilidade, lógico, a responsabilidade, falando, não, participa do leilão aqui, parece que ficou menos tempo, aquilo que a gente comentou, e vai pro jogo. Então tem que jogar. Não sei se o Cuca vai querer aproveitá-lo desde o começo, ou de repente falar, não, vai ficar no banco de reservas, entra depois, não sei. Aí o Santos é que tem que resolver. O que sabemos é que não vai ser fácil pro Santos. Eu tô achando aí, esse jogo tem cara de 0-0 de novo, indo pros pênaltis, mas não vai ser fácil, não. Opa, saúde aí. Não vai ser fácil, não, porque o Santos tem tropeçado aí nas próprias pernas, tem errado muito, e o Clube do Remo lá animadíssimo, como você diz aí, com 50 mil torcedores empurrando, né, o Clube Azulino. O Clube do Remo pode dificultar a vida do Santos. Não devia, né, mas o Santos não está hoje inspirando confiança na sua torcida. Agora, o jogador do Santos também sabe que o prêmio para passar para as quartas é de 4 milhões, lá pelos lados da Vila já falaram, tem que passar tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, que essa premiação bota a casa em dia lá no salário da rapaziada. Meu querido Antônio Carmo, o dinheiro da premiação vai para o salário da rapaziada, que o dia 10 lá está demorando mais do que 30 dias. Né? Então, ou corre ou vai ficar sem receber. Sabe como é que é, Antônio Carmo? Sei, lá tem jogador também fingindo que joga e a diretoria fingindo que paga.
Então vai assim e tal. Aliás, o Rony, né? Ele entrou com uma ação contra o Atlético Mineiro, requerendo lá 9 milhões e tantos mil reais, 9 milhões de reais por dívidas do Atlético Mineiro, né? Ah, já tá pensando na aposentadoria, né? Porque tá pertinho, não, né? já tá pertinho, já tá bom de dinheiro aí com o que ele ganha no Palmeiras, né? Em outros clubes. Mas pensou, o Atlético deve 9 milhões pro Rony, Nicolino, não é pro Reinaldo, não. Não é pro Toninho Cerezo, não é pro Paulo Isidoro, não. É pro Rony, né? E representou o quê na vida do Galo Mineiro? E como isso tem, né, centenas de casos espalhados aí nos clubes por todo o Brasil. O jogador acaba... tem o direito de receber? Tem. Mas o problema é o seguinte, é que o clube faz um mau negócio, a culpa é do clube. Ó, Rony, vem cá, eu vou te pagar 3 milhões por mês. Claro que eu vou. Mas não sei se eu... Não, vai pagando aí e tal. Daí não paga o primeiro, não paga o segundo, paga metade, paga um quarto, paga o tanto. Você ganha 3 milhões. Se você receber um terço no mês, você dá 1 milhão já. Então já tá bom, né? Aí depois você vai deixando o resto e quando você sai do clube, você aciona a justiça e você fatalmente vai receber. O Rony que está no Santos, falo dele porque está no Santos e não é solução para o Santos Futebol Clube hoje contra o Clube do Remo, né? Mas pode ajudar aí de repente numa necessidade ali para o final do jogo, sei lá o que vai acontecer. Aliás, do Santos, né? Os dois que foram do Palmeiras para lá, o Mike e o Zé Rafael, que já deixaram o clube, acho que é o Mike que já acionou o Santos na justiça também para receber. Então hoje os clubes vão se perdendo por isso aí, viu, Nicolino? Até porque o Mike é outro que está aposentando, né? Acabou o futebol dele, 2, 3 anos, sim, sumiu, né? O que Acabou. parece é que ele chegou machucado no Santos, assim, longe do melhor físico dele e nunca conseguiu render uma partida das pelo menos 20 grandes partidas que ele fez no Palmeiras. Por 3, 4 anos, fomos os melhores laterais do Campeonato Brasileiro aqui. Acabou. Chegou no Santos já em fim de carreira e não entregou nada e ainda vai para a justiça porque veio com um salário astronômico. Foi uma das grandes contratações quando o Santos voltou para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora temos lateral, não sei o quê. Nunca entregou. Zé Rafael, parecido, entregou um pouquinho mais, mas também longe de reeditar grandes partidas já feitas, principalmente pelo Palmeiras nos últimos anos, né? E o Rony também, que fez muito gol no Palmeiras, Antônio Carlos. Teve 2 ou 3 anos de titular absoluto. Sim. Era o Rony mais 10 com o Abel, né? E depois ficou para segundo plano no último ano, foi vendido para o Atlético Mineiro e lá já não reeditou, e no Santos, então, parece ser um jogador também de fim de carreira. Inclusive, um fato que, abrindo aí um parênteses, e me parece muito bem administrado pelo Palmeiras, é o seguinte, jogador jovem, o Gabriel Menino, surgiu lá, maravilhoso no Palmeiras, o Patrick de Frei, o Patrick de Paula, mais um outro tal. Quando a diretoria vê que eles estão se perdendo, o João Paulo Sampaio chama, conversa, não quer, então é o seguinte, pode ir embora. Não, mas tem muito futebol, pode ir embora que não vai dar nada, e não dá nada mesmo, a diretoria enxerga bem isso daí, né? O Danilo, por exemplo, que foi vendido, tá muito bem no Botafogo, o Palmeiras queria contratá-lo de volta, então ele foi negociado por alto preço para a Inglaterra naquela ocasião. Então, o jogador vai se perdendo, e eu vi a entrevista do Gabriel Menino, quando deixou o Atlético Mineiro, ele falou que, quando ele estava no Palmeiras, o Palmeiras foi campeão paulista, ele fez 2 gols na final, não sei o que, ele se perdeu, ele falou, nossa, eu tinha carro, dinheiro, tudo que eu queria, amizade, blá, 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 e foi se perdendo ali. Aí, quando o clube avisa, rapaz, não é assim não, é assim, não dá, então, beleza, né, pode ir embora. E assim foram vários jogadores aí. E jogador mais antigo, Nicolino, você tem que ter o reconhecimento por aquilo que o jogador fez pelo clube. Esse cara é um ídolo da torcida, é um cara que marcou época, fez gol, jogou o Rony, 5 anos no Palmeiras, Zé Rafael, 5, 6 anos, veio com o Luxemburgo, voltou. Mas a administração, começando com o Gagliotti, passando pela Leila e principalmente agora com essa comissão técnica, eles têm todo o respeito, mas acabou a Libertadores, Palmeiras bicampeão, eles chamaram o Jailson, o Thiago, centroavante lá, acho que era Thiago mesmo, centroavante, e o Felipe Melo. O Bruno, muito né? Obrigado. Aquele que fez o gol. Bruno, não sei o quê, que fez o gol contra o Santos, muito obrigado, valeu, tchau. Embora, também tá lá foi no agora, tá no Nordeste, tá no Fortaleza mesmo, se não me engano, tá no outro time, e o Felipe Melo, né, e chamaram, era o William Bigode, né, Thiago? O William Bigode, depois se envolveu num problema aí com o Scarpa, o William Bigode,
o goleiro Jailson e o Felipe Melo. Os três tinham acabado de ser bicampeão da Libertadores. O Palmeiras chegou, o pessoal, obrigado, aqui está o livro, a carta, o relógio e tal. Muito obrigado. Vocês ainda têm aí condições de seguir a carreira, mas nós vamos fazer uma renovada aqui. E não fica segurando os jogadores, né? O Felipe Melo ainda foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, o Jailson ainda foi jogar aqui e ali, e o William Ribeiro, o William Bigode está jogando no América, se não me engano. Mas não fica assim, então faz uma renovação Subiu necessária. com o Santos da Série B. B. Subiu com o Santos. E aí vem o Santos e leva os jogadores que vão. Por que o Palmeiras os dispensou agora, nesse momento? É porque já não estão rendendo mais, né, Nicolino? Aí você tem que enxergar, aí tem o quê? O caso do diretor de futebol, amigo, o que vem, o que vai, né, o que é assinado, aí a gente não sabe. É isso. Muito bom. 2 destaques aqui, Antônio Carmo. Um deles, o João Fonseca, que já era para ter estreado no Master 1000 de Montreal, mas a chuva está judiando lá. Ele pega um rapaz que vem do Qualify aí, que vai jogar, e não conseguiu jogar ainda. Então ele não tem adversário ainda. As finais de Washington, o torneio lá que terminou no fim de semana, era para terminar domingo e terminou ontem. As duas finais foram ontem, tanto no masculino como no feminino, né? Só chegou o pessoal, a Jéssica Pegula, que era muito favorita no feminino, perdeu o título lá. No masculino não chegou ninguém assim de ponta, né? Não foi todo mundo que jogou o torneio. Acho que em Montreal vai ser assim também. Então tá chovendo lá pela região. Agora o João Fonseca, a gente fica naquela, né, Nicolini? Eu comentava esses dias com um amigo, né? Na Argentina, surgem tenistas que entram para o top 10, top 20 do tênis mundial a todo momento. Agora, no Brasil, quando surge um tenista que entra no top 30, que é o caso de João Fonseca, a gente já fica alvoroçado, a gente que gosta do tênis, que beleza, é o novo Google, dificuldade para surgir um jogador desse porte no Brasil do tênis, né? E aí não está entregando, né, Nicolino? Convenhamos aqui, o João Fonseca, por enquanto, é mais nome, é mais mídia do que bola, do que resultado. Não sei se tem tempo ainda, claro, mas precisa começar a ganhar também os torneios aí, para mostrar que não está apenas passando aí com grande nome e pouco tênis. Então, ver a estreia dele em Montreal aí, eu não tinha visto que está desse jeito lá, não. E por fim, Antônio Carmo, já a galera do basquete de São José que está com saudade de ver a bola laranja subir, ela volta quinta-feira no ginásio Lineu de Moura, e já com um grande jogo, abrindo o Campeonato Paulista para o São José, um clássico paulista, São José e Paulistano, de tanta história e rivalidade, meu querido Antônio Carmo. Ingressos já estão sendo vendidos aí, 20 merréis, meia entrada solidária com quilo de alimento é 10, e com isso tem 40% a esse preço. Enfim, jogo quinta-feira, 7h30 da noite, o professor Cris Amed segue à frente do basquete masculino de São José, depois de uma temporada regular, 25-26, do Paulista e no Brasileiro, agora recomeça, mas com um time bem reformulado, né, Antônio Carlos? Mudou bastante, saíram, vieram, entradas e retiradas do time, o que é normal. Até Franca mesmo perdeu alguns jogadores, o super time de Franca, que não perde nenhum campeonato mais, né? Time do Elinho Rubens, ele que vai abrir a competição como atual campeão paulista, também na quinta-feira, mas um pouco mais cedo, às 7 da noite, vai pegar o Bauru na abertura da competição. Depois tem Pinheiros e Mogi. Aliás, não, o jogo do SESI já é amanhã, já abrindo o campeonato. SESI Franca, é amanhã, quarta-feira. E tem também Pinheiros e Mogi. O São José joga na quinta contra o Paulistano, e também na quinta tem Osasco e Corinthians. São 8 times só no campeonato esse ano passado foram 11, esse ano são 8, turno único, 7 jogos só para cada um, e classificam-se quantos? Os 8 que jogam. Tá, o pessoal pode jogar aí, não, os 8. É verdade, classifica o outro. É só um acerto ali de a primeira cadeira. Fase é para ver quem fica em primeiro, quem fica em 8. Aí começa a cruzar. Exato. Aí começa. Aí vão começar o campeonato. Primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo. Melhor de 3, aí começa. Melhor de 3 nas quartas de final e melhor de 5 na semi e na final, né? Então, é para poder o pessoal se ajustar ali. O campeonato é curtíssimo. A primeira fase já termina agora no final de agosto mesmo, depois já vem as finais. Com 8 times não tem muita coisa o que fazer, né? E aí Franca entra como muito favorito de novo.
como os estaduais de futebol foram diminuídos, Antônio Carmo, e reduzidos a importância por conta do Campeonato Brasileiro, e no caso o NBB, que começa em outubro e vai até maio. Vai até maio. Isso, é um campeonato grande, com 18, 20 times e tal, por aí. Então é rapidinho mesmo, para poder preparar os times. O Campeonato Paulista é um campeonato preparatório, é uma pré-temporada para o NBB, que é o grande campeonato do Brasil. Só que, por exemplo, o São José, ele foi vice-campeão em 2024, no terceiro colocado do ano passado. É chegado aí, mas no futebol, no basquete, como todo esporte, se você não tiver dinheiro para contratar e fazer um grande time, você vira um coadjuvante, que é o caso do São José. Você vira e mexe, você tira aqui, busca ali, traz um americano que estava jogando lá escondidinho, que ninguém sabe, vem, sai outro, faz uma troca aqui no Brasil, diferente de Franca, que tem o Lucas Dias, que tem o David Jackson, né, 40 anos e super jogador e tal, aquela coisa toda é diferente, que Franca tem dinheiro. Então, com dinheiro, se o São José tivesse dinheiro, ele ia lá em Franca, contratava 3 de Franca e trazia para cá. Saudade quando era o Eduardo Cury, né, que adorava o basquete. Pode contratar, vamos lá, e traz o Murilo Becker, e traz o Fúvio Chianti de Assis, e traz o Caio Torres, e traz o Jefferson Williams, e montava uma seleção e a torcida. A cidade de São José adora o basquete, viu, Nicolini? Isso desde a década de 50, 60, desde o professor Josildo, desde Pedro Ives, desde Alberto Marçom, desde Edivar Simões. O basquete em São José, ele é muito querido. É pura emoção, diria o saudoso professor Alberto Simões. Para fechar aqui, abraçando o flamenguista Meidson Mendes, sempre com a gente, o Afonso de Souza, que falou que está um gelo em Natividade da Serra acompanhando a gente, o Samir, o Marquinhos Salles, também o André Bretas lá em Campinas, e o Rodrigo, que fala assim, o jogador do Palmeiras que marcou contra o Santos é o Breno Lopes, hoje ele está no Coritiba, também só fez isso Coritiba, no Palmeiras, pronto. E o Palmeiras falou assim, obrigado, Breno, pode ir embora, que você é grosso pra chuchu, só a zaga do Santos para tomar um gol seu de cabeça e 20 metros de distância, viu, Antônio Carlos? Tá bom por hoje, depois Não, mas depois... No outro ano ele ajudou a ganhar do Fluminense por 1-0 no Palestra, e aquele jogo praticamente deu o título para o Palmeiras do Campeonato Brasileiro. Mas realmente ele subiu nas cordas lateral lá como um verdadeiro, Nicolini, da maravilha, né? Subiu, parou no ar e cabeçou o John, né? O John só olhou e o Palmeiras ganhou com o gol do Breno Lopes. Breno Lopes, assim como aquele Adriano Gabiru no Internacional, lá do Mundial. Gol do Mundial. Como aquele do Palmeiras. Gol do Mundial, aquele é do Palmeiras na Copa do Brasil lá, o menino centroavante também contra o Coritiba, por aí tem, né, Nicolini? Tem muitas dessas coisas aí. Deixa o nome marcado, a torcida fica feliz, mas segue o caminho, né? Vamos procurar coisa melhor. Vamos nessa, Antônio Carmo, excelente terça-feira, amanhã a gente volta, tá lá. Muito obrigado, um abraço para você, Claudio Nicolini, os amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima terça, gente, até mais. E vamos às informações do trânsito, mais